Irmãos, olha, realmente a palavra do Senhor, uma das coisas que Jesus disse foi: e quando o evangelho do reino for pregado em todo mundo, então virá o fim. O que a gente vê hoje é um evangelho que não é o evangelho do reino de Deus. Quando o evangelho do reino de Deus for pregado, então vai vir o fim, né? Então, irmãos, Jesus, ele cumpriu a lei, ele foi para o templo, e quando ele chegou no templo, as pessoas diziam, quando Jesus tinha encontro com os fariseus, com, diversos grupos religiosos que havia na época, existiam os fariseus, haviam os saduceus, havia os herodianos, né? Então, os herodianos eram aqueles que seguiam Herodes, né? Os fariseus eram aqueles intérpretes da lei, doutores da lei, né? Que eles eram muito bons de olhar a vida dos outros. Os fariseus olhavam a vida dos outros. Os fariseus, uma parte deles, uma parte não, uma parte era sincera, mas outra parte, ele olhava se os outros estavam cumprindo a lei, mas eles mesmos não cumpriam, no seu coração não cumpria. Então é bom olhar a vida dos outros e achar defeito nos outros, mas bom, irmão, a gente olhar para nós e reconhecer quem a gente é. Quem é capaz de olhar para o céu agora e dizer: eu não vejo falha em mim diante de Deus, eu vou ser salvo porque eu estou praticando boas obras? Será que alguém pode dizer assim diante de Deus, que vai ser salvo porque pratica as boas obras? Irmãos, ninguém será salvo pelas suas obras. A Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E tem outra coisa: você tem que morrer salvo. Eu tenho que morrer salvo. Eu tenho que crer que eu estou salvo. Você tem que crer que você está salvo. O que é salvação? Salvação é você estar livre da condenação do inferno. Você está livre. Enquanto você estiver em Cristo, você está livre. Adão e Eva foi feito por Deus. Enquanto eles estavam obedecendo a Deus, estava livre. Então, a promessa de Deus é: nenhuma condenação para quem está em Cristo, né? Aqueles que estão na palavra. Jesus é a palavra. Jesus é o verbo, né? Então, Jesus chegou no templo. Nós vamos entrar no texto agora, eu já vou concluir, irmãos, viu? Jesus chegou no templo, nós vamos entrar na palavra agora. Jesus chegou no templo e Jesus se deparou com uma cena, uma cena que a gente vê hoje, nos dias de hoje. A mesma cena que Jesus passou, por isso que a Bíblia diz assim, eu acho que é em Provérbios, ou é Cantares de Salomão, eu esqueci agora, ou é em Eclesiastes, que diz assim: nada novo debaixo do sol, não há nada novo. Então, o que Jesus passou naquela época, a gente vê acontecendo hoje, nos dias de hoje. Jesus estava no templo e chegou alguns discípulos de Jesus. Lógico, Jesus ia para o templo. Jesus estava vivendo o momento da lei, tinha que cumprir a lei. Os discípulos também, naquele momento, estavam vivendo a lei. A lei cerimonial de sacrifício, de templo, porque é interessante a gente entender isso aqui, ó. Templo está ligado à lei de cerimônias, né? Está ligado a isso aí, a sacrifício. Há um lugar específico da adoração. Então, quando Jesus morreu e ressuscitou, acabou isso aí. Acabou. Os discípulos disseram: olha, Senhor, veja o tamanho das colunas desse templo aqui, de Salomão. Veja as colunas desse templo aqui, olha que templo, olha as colunas desse templo, né? É interessante que Jesus olha para eles e já adianta para ele o assunto, dizendo: olha, isso aí, derruba isso aí. Isso aí não vai ter utilidade mais na nova aliança, irmão. Na nova aliança, na nova aliança, diante da nova aliança, irmão, a religião humana não tem valor. Não tem valor. Os sacrifícios não têm valor. Não tem. É pela fé, agora. É pelo que eu creio. É pelo que eu recebo. Interessante, na lei era pelo que eu comprava. É pelo que eu oferecia. Na graça é pelo que eu recebo.
Mas não é receber, não é bênção que eu estou falando que é receber bênção de prosperidade, isso aí é coisa humana. Estou falando receber o que Jesus fez por mim. Eu tenho que tomar posse. Você tem que tomar posse. Você tem que dizer no seu coração: o diabo, Satanás não tem mais poder sobre a minha vida, os demônios não têm mais poder sobre a minha vida, porque Cristo está em mim. Né? Agora eu vivo uma nova pessoa, uma nova criatura. E os fariseus, os herodianos e aquele povo daquela época, os sacerdotes também, aqueles sacerdotes que eram responsáveis por guiar o povo num caminho para levar o povo a Jesus, os sacerdotes fizeram o contrário. Em vez de levar o povo ao verdadeiro Cordeiro, os sacerdotes distanciaram o povo do Cordeiro. Porque os sacerdotes botaram o povo contra Jesus, para rejeitar o que Jesus havia feito. Irmãos, cuidado, a quem você está entregando a condução da sua alma? A quem você está entregando, né, a sua vida? Sacerdote só é Jesus. Não tem sacerdote mais. Cuidado. Então disseram, Jesus vendo a idolatria do povo, disse: derruba esse templo. Né? E os discípulos, até os discípulos ficaram balançados. Né? Mas como assim? Como é que vai ser isso? Quando é que vai destruir esse templo? Porque o templo é o lugar que nós adoramos. Eles só sabiam que era isso, irmão. Não conheciam. A pessoa que não recebe o Espírito Santo, irmão, a pessoa que não conhece o conhecimento da verdade, ela é presa a objetos. Por que o católico é preso à imagem de escultura? Por que o católico é preso ao padre? Por que o evangélico é preso ao templo? Por que o evangélico é preso ao pastor, à liturgia? Porque ele não recebeu ainda de fato a verdade pura, ele recebeu um evangelho misturado. As boas novas, que deveria ser uma boas nova de dizer: você está livre, você está livre, você não tem que pagar mais nada, não tem mais nada para você pagar, Jesus pagou, acabou, pronto. Não é? Então, quando Jesus veio fazer essa transição aí, e eles disseram: não, nós somos filhos de Abraão e nós obedecemos a Moisés. Moisés é o nosso profeta e Abraão é o nosso pai. Aí Jesus disse: vocês examinam as escrituras porque vocês crêem que nela vocês vão ter vida eterna. E de fato existe vida eterna na palavra de Deus, não é? Mas são essas escrituras que vocês examinam que testificam de mim. Mas as pessoas não estavam vendo o sacrifício de Jesus nas escrituras. Não estavam vendo. Não estavam vendo Jesus como Messias nas escrituras. Né? Aí eles estavam vendo: não, eu vou fazer e eu vou estar livre diante de Deus porque eu estou fazendo. Não é? Sem Jesus não há salvação. Sem crer que o sacrifício de Jesus é suficiente, ponto, não há salvação. Glória a Deus para sempre. Então rejeitaram Jesus, crucificaram Jesus, porque rejeitaram, e a Bíblia diz que a condenação é essa. Pois bem, quando Jesus sai do templo, que teve fome, no versículo 18, a Bíblia diz que ao amanhecer, quando Jesus retornava para a cidade, Jesus teve fome. O que é isso aqui? Jesus teve uma necessidade. Então, uma necessidade física, uma necessidade fisiológica. Então, é importante a gente entender que nós temos necessidades também. Necessidades também. Tá? Nós não somos anjos. Nós temos um corpo humano que tem necessidades. Agora, as nossas necessidades precisam ser alimentadas em Cristo. Ou seja, alimentadas de acordo com a palavra de Deus. Não é? De acordo com a palavra de Deus. Com aquilo que a palavra de Deus aprova. De manhã, Jesus teve fome quando retornava para a cidade. E no versículo 19, a Bíblia diz que, avistando uma figueira à beira da estrada, aproximou-se dela, porém nada encontrou a não ser folhas. Olha que coisa interessante. Jesus precisou de ser alimentado. Por quê? Porque ele teve fome, ele estava em um corpo. Irmão, o reino de Deus,
Louvado seja Deus, os servos de Deus, nós humanos, criaturas de Deus, transformados em filhos de Deus pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, temos necessidades, temos desejos, temos necessidades, necessidades reais e necessidades que podem ser não que podem ser até não alimentadas, não é? Porque a Bíblia diz buscar primeiro o reino de Deus. A Bíblia diz, por que você gasta o dinheiro naquilo que não é pão? Ou seja, gastar dinheiro em coisas supérfluas demais, coisas que muitas das vezes leva as pessoas até a pecar e a se distanciar demais do reino de Deus. Então, Jesus com fome, a Bíblia diz que ele avistou uma figueira. Olha, ele avistou, ele não estava perto naquele momento, mas ele avistou. Essa figueira estava à beira do caminho. Muitas pessoas passavam ali. E ele viu uma figueira com muita folha. É interessante que a figueira, quando ela tem fruto, quando ela está para dar fruto, ela tem muita folha, não é? Então, Jesus vendo aquela figueira com muita folha, Jesus ele conhece tudo. Jesus, irmão, ele conhece tudo, ele conhece o seu coração, ele conhece a intenção do seu pensamento. Jesus sabe quem você é, Jesus sabe quem eu sou. Ninguém precisa ter a pedra em você, Jesus sabe quem você é. Né? Para tirar pedra já tem gente demais, né? Glória a Deus. Jesus foi lá, a busca de ser alimentado. Jesus foi lá para a figueira em busca de quê? De fruto. Por quê? Porque a proposta da figueira era que ela teria fruto, porque ela estava com muitas folhas. Né? Um sinal de uma figueira quando está com fruto é quando tem muitas folhas. Então Jesus foi lá. Quando Jesus foi lá, que se aproximou daquela figueira, a Bíblia diz que ele não viu nada a não ser folhas. Folha não alimenta. O que Jesus queria é fruto. Irmãos, o que Jesus quer é fruto. Tem muita gente cantando e cantando e cantando e cantando. Tem muita gente pregando. Tem muita gente com liturgias e muita coisa. Mas o que de fato importa? O que de fato alimenta no reino de Deus? O que de fato agrada a Deus? Por que Deus deu dons? Por que Deus deu talento às pessoas? Para as pessoas produzirem. Por que nós somos considerados na terra como uma árvore? E a Bíblia diz que, eis que o machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo e arderá. Não é? Então, Jesus não viu nenhum fruto lá. E Jesus, a Bíblia diz que ele disse, nunca mais nasça fruto de ti. Jesus amaldiçoou aquela figueira. E a Bíblia diz que imediatamente, no mesmo instante, a figueira secou completamente. No versículo 20, e quando viram o que ocorrera, muitos se admiraram. Os seus discípulos exclamaram, como foi possível esta figueira secar tão depressa? Existia vida naquela figueira, não é? Aquela figueira tinha uma idade adulta, aquela figueira tinha todas as condições para dar fruto, porém ela só estava produzindo folhas. Aquela figueira estava mostrando que tinha fruto, através das suas folhas, porque isso é uma característica da figueira. Mas quando Jesus foi lá, diante da proposta da figueira, diante do que a figueira mostrava, não tinha fruto. Então, irmãos, se hoje Deus mandar um anjo aqui na terra, se hoje Deus mandar um anjo aqui, para colher a nossa alma de acordo com os frutos que nós estamos produzindo, qual que seria a avaliação desse anjo? Qual que seria a avaliação de Deus? Se hoje Deus dissesse, eu vou mandar um anjo na terra lá para pesar os frutos do Heleno, eu quero ver o que ele está produzindo, que fruto que ele está dando. E não pense vocês, irmãos, que esse fruto que eu estou falando aqui, olha, o irmão tal prega todo dia na rua, esse irmão está dando fruto, olha, aquele irmão faz isso, aquele irmão, olha, é interessante a gente entender que Deus, ele olha a nossa vida como um todo, tá? Não tem sacrifício mais, não tem sacrifício, agora é pelo Espírito Santo. A Bíblia fala que
que nós precisamos produzir o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é amor. Não tem pregação de rua aqui, não tem cantoria aqui, não, tá? O fruto do Espírito é logicamente que pregar o Evangelho, quem prega todo dia, quem evangeliza, quem vai para hospitais, é muito bom. Lógico, isso é um ID de Jesus. Um ID de Jesus, e você vai pregar o Evangelho não é porque você ama as almas, mas além de tudo é porque você ama Cristo, porque você obedece a palavra de Cristo. Então o fruto, irmão, o fruto que agrada a Deus não é aquilo que eu faço para agradar a Deus segundo o meu entendimento. O fruto que agrada a Deus é somente um fruto que é gerado pela ação do novo nascimento, pela ação do Espírito Santo. Não adianta pregar e depois cometer algo que não agrada a Deus. Não adianta orar e ter uma vida que não agrada a Deus. Não adianta praticar todas as obras de caridade, todo sacrifício de religião, toda obra de religião, ser evangélico ou católico, ou qualquer coisa que seja, mas não produz fruto do Espírito Santo. Isso é considerado diante de Deus como folha. Como folha. Como folhas. O que é que, aparentemente, um ser humano olhando para uma figueira com muitas folhas, ele vai dizer, tem fruto. Jesus aconteceu isso com Jesus. Mesmo Jesus sabendo de tudo, porque Jesus tem a natureza humana e Jesus tem a natureza divina. Mesmo Jesus vendo aquela árvore, mostrando que ela não tinha, Jesus foi lá. Que coisa interessante, né, irmãos? Deus, ele dá a oportunidade ao homem de o homem confessar. Deus dá a oportunidade ao homem, do homem se explicar. Deus dá a oportunidade do homem dizer, de o homem falar. Quando Adão pecou, Deus sabia que ele tinha pecado, mas Deus foi lá. Como sempre ia. Adão não tinha pastor, Adão não tinha padre, não tinha imagem, não tinha Bíblia. Adão tinha um mandamento de Deus, não coma desse fruto aqui. Tinha um verbo já, o verbo. Tinha Cristo. Não coma desse fruto. Mas, e quando ele pecou contra Deus foi lá. Deus sabendo, Deus foi lá. Adão, onde é que você está, Adão? Deus sabia onde é que ele estava. Né? E Deus sabe o lugar que você está agora. Deus sabe o que, é que você anda fazendo agora. Deus sabe da sua necessidade. Deus sabe da sua intenção. Mas uma coisa eu te digo, irmão. Deus entregou a você talento. Então, granjeie esse talento. Busque multiplicar esse talento. Né? Isso não será sacrifício. Multiplicar talento não é um sacrifício. É amar a Cristo. Querer trabalhar por gratidão no reino de Deus. E Deus olhar, onde é que você está, Adão? Adão, onde é que você está? O que é que você fez, Adão? Você comeu do fruto? Por que você fez isso? E Adão deu a versão dele. Adão teve o direito de se explicar, mas foi aceito por Deus. A desculpa de Adão, a resposta de Adão, a defesa de Adão, Deus recebeu? Não. Por quê? Por quê? Porque não existe desculpa para quem é avisado. Não existe. Você foi avisado. Você foi avisado. Não é? Glória a Deus. Adão estava ali diante de Deus. O cordeiro ainda não tinha vindo. Não é? O homem, isso quer dizer, irmãos, para nós, que o homem, por si só, não pode se justificar diante de Deus. Não pode. O homem pode receber algum benefício. Mas diante do trono, nós precisamos estar com Cristo, o único advogado, o único intercessor entre Deus e os homens. Então aquela árvore parecia que tinha fruto, mas não tinha. Parecia que tinha, mas tinha somente folha. Folha não alimenta. Então, Jesus amaldiçoou na hora. Nunca mais nasça fruto de ti. E na hora, aquela figueira secou e os discípulos ficaram espantados. Como que essa figueira secou imediatamente? Essa figueira muito bonita, essa figueira. Tem gente que dá fruto para todo mundo, mas não dá fruto para o reino de Deus, né? Tem gente que é bonzinho, né? Tem gente que é bonzinho para o vizinho. Tem gente que é bonzinho para
para B, tem gente que é bonzinho para religião, tem gente que é bonzinho para o pastor, bonzinho para o ministério, bonzinho para aquilo outro. Você está dando fruto para o reino de Deus? Você está produzindo fruto do Espírito Santo? Bom, precisa ler a Bíblia. Precisa ler a Bíblia e deixar de lado liturgia, ensinamento de religião. Quem que é mais importante para a sua vida? O sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus, ou o seu pastor, ou o seu padre, ou a sua denominação, ou a sua tradição, ou o que você aprendeu? Irmão, olha, cuidado, viu? Cuidado. Cuidado para não ser lançado no lago de fogo. O negócio não é brincadeira, não. Então, aquela figueira não tinha fruto, tinha folha. Amém? Nós já vamos concluir. E os discípulos ficaram espantados. Mas secou muito rápido. Jesus falou isso agora, já secou. Tem gente que a gente olha e diz que eu não esperava de fulano ter morrido, né? Com muito respeito à morte de qualquer pessoa, né? Que venha venha a falecer. Mas às vezes a gente olha uma pessoa e fala, mas fulano morreu tão rápido. Como assim fulano morreu? Né? Mas o que aconteceu? E do nada, irmãos, olha, é lógico que a gente não conhece bem qual é a vontade de Deus. Deus, ele é soberano, faz o que ele quer na hora que quer, recolhe quem quer. Mas muitas pessoas vão ser recolhidas, e já foram recolhidas, cortadas da terra, pelo fato de não produzir fruto. Está ocupando lugar em cima da terra, está na beira do caminho, só folha. Né? Só folha. Quem está com fome, quem está com necessidade, está com fome, não quer uma sombra não, quer comer, quer se alimentar. Né? Então eles ficaram espantados porque foi rápido demais que aconteceu. Louvado seja Deus. Então, irmãos, eu quero deixar esse texto para a igreja, para os irmãos que procurem produzir frutos para o Senhor. Né? E nós estamos vivendo uma época, uma era digital, né? Estamos vivendo uma era digital em que as pessoas têm preocupação de todo dia, muitas das vezes, postar um vídeo para poder produzir, né, conteúdo, para as pessoas estar conectadas, para o pessoal gostar do seu trabalho. Né? Mas, irmãos, o que realmente importa? O que importa é o que eu produzo para Deus. O que importa, irmão, é o fruto que você produz para o reino de Deus. Que coisa interessante. Quando você produz para Deus, louvado seja Deus, você está produzindo, irmão, algo para o reino dele, para algo que é para o teu próximo. Amém? Então, Deus abençoe sua vida, irmão. Nós vamos concluir aqui. Em nome de Jesus, Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada irmão que esteve conosco, Senhor, até agora, ouvindo essa palavra, Senhor, ouvindo esse momento, Senhor. Pai Santo e Eterno, em nome de Jesus, te rogo, Senhor, pela vida de cada irmão, Senhor, repreenda as enfermidades, Senhor, abre as portas de emprego, mas o mais importante de tudo, Senhor, que o teu Santo Espírito possa convencer, Senhor, cada um, Senhor, do pecado, da justiça, Senhor, do juízo, e que possa haver um novo nascimento, Senhor, em nome de Jesus, nos dá uma semana de paz, de alegria, na tua presença, Senhor, que almas possam ser salvas, em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos para todo sempre, amém. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.